Olá, nossos telespectadores, bem-vindos à nossa reunião de hoje. Vamos dar início com uma música, como é tradicional. É connosco esta noite, Senhor.
Dá força, graça e luz aos teus mensageiros, às tuas falanges de trabalhadores, para que nos ajudem a harmonizar o nosso ambiente e a concentrarmos a nossa atenção na tua mensagem. Nos abençoa os trabalhos de hoje, Senhor. Página 34.
Muito boa noite. Hoje o segundo ciclo da evangelização vai apresentar o livro do mês de dezembro e foi escolhido nesta turma o Evangelho no Lar. Ou o Evangelho em Casa, desculpem. Esse é que é o título. Pronto, eu e a Sabina vamos fazer a apresentação do médium, do autor espiritual e do livro em si, e depois os dois evangelizandos, o João e o Ricardo, vão fazer uma dramatizaçãozinha de uma passagem da obra. O médium que psicografou. Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Iniciou-se no espiritismo aos 17 anos, quando a sua irmã, doente e desenganada pelos médicos, foi levada até a casa de uma família espírita. Após uma prece em torno do leito da irmã, da qual participou Chico, ela ficou curada. A partir daí, começou a frequentar reuniões espíritas. Em 8 de julho de 1927, psicografou pela primeira vez, recebendo uma mensagem de 17 páginas de um espírito amigo e que versava sobre deveres espíritas. No final de 1931, sob a orientação espiritual do seu guia Emmanuel, Chico Xavier psicografou milhares de páginas de instrução, educação e consolo, ditadas por muitos espíritos e reunidas em 402 livros. A máxima de Jesus, dar de graça o que de graça recebestes, foi o lema deste trabalhador. Chico viveu sempre do seu modesto salário, com muita delicadeza, desfazia-se todas as ofertas que lhe davam. Mesmo doente e em idade avançada, compareceu sempre que possível aos sábados à noite, no grupo espírita da prece, para receber as centenas de pessoas que se juntavam no local, ansiosas por uma palavra de carinho que ele tinha sempre para todos, e por um gesto de amor, uma característica especial, o beijo terno nas mãos que o procuravam. Em 1981, foi proposto para o Prémio Nobel da Paz, que não ganhou. Chico Xavier residiu por muitos anos em Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Desencarnou em 30 de junho de 2002, com a idade de 92 anos. A autora espiritual que ditou esta obra a Chico é Meimei. E este nome é o nome do espírito que se manifestava através de mensagens psicografadas por este médium brasileiro. O seu nome de batismo, quando em vida, era Irma Castro. Nascida em Mateus Leme, a 22 de outubro de 1922, era filha de Adolfo Castro e sua esposa Mariana Castro. Aos 2 anos de idade, a família transferiu-se para Ituana. Aos 5 anos de idade, ficou órfã de pai. É referida como uma criança bonita e inteligente, alegre e espontânea. Primeira aluna da classe, no 2º ano do curso, foi obrigada a abandonar os estudos por força de uma inflamação nos rins. Posteriormente, melhor de saúde, transferiu-se para Belo Horizonte em companhia de uma das irmãs, a Laíde, a fim de arranjar um emprego. Nesse período, conheceu a Reinaldo Rocha, com quem se casou aos 22 anos de idade. O casamento durava apenas 2 anos, quando voltou a adoecer. Permaneceu acamada por 3 meses, vindo a falecer a 1 de outubro de 1946, na capital mineira. Cerca de 50 dias após a morte da esposa, a Reinaldo Rocha recebeu a primeira mensagem do espírito Meimei através de Chico Xavier. Com o passar dos anos, um médium mineiro foi revelando aos amigos mais chegados que Meimei era a mesma Blandina citada por André Luís na obra Entre a Terra e o Céu, referida nos capítulos 9 e 10, que morava na cidade espiritual Nosso Lar. Referiu ainda que ela é a mesma Blandina, filha de Tassiano e Helena, que Emmanuel descreve no romance Ave Cristo, e que viveu no 3º século depois de Jesus. Os seus textos encontram-se em diversas obras mediúnicas, como Pai Nosso, Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa e Deus aguarda em mãe. É homenageada por dezenas de casas espíritas em todo o país que adotam o seu nome. O que é o Evangelho no Lar? O estudo do Evangelho no Lar é uma reunião em família,
sem formalismos, à terça ou à quinta-feira, às 21h30, para uma troca de ideias sobre os ensinamentos cristãos, em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio no lar. Não é nenhuma invenção do Espiritismo, mas uma prática ensinada pelo próprio Cristo, que se reunia com os apóstolos e seguidores na casa de Pedro, em Cafarnaum, noutras aldeias e no próprio Tiberíades, em torno dos Sagrados Escritos. Conhecido também como culto cristão do lar, o estudo do Evangelho é, ao mesmo tempo, um encontro fraternal do qual participam os espíritos familiares e demais interessados no progresso moral do grupo. Outros aproveitam para se esclarecer. É uma prática cristã que a doutrina espírita recomenda, de grande alcance na limpeza e higiene espiritual do lar. É um canal de comunicação com Jesus e sintonia com os bons espíritos. É uma das formas mais saudáveis de fraternidade que começa na família através do diálogo sincero e do exercício da caridade. Cada lição do Evangelho é um roteiro de luz e de bênçãos para o grupo familiar e para toda a área em que esteja instalado o lar que o pratique. Por que fazer? Conduz-nos a uma compreensão racional dos ensinamentos do Cristo, levando-nos ao esclarecimento e à aceitação de os ter como roteiro seguro para as nossas vidas. Ajuda-nos a superar as dificuldades no lar e fora dele, acendendo-nos a luz da compreensão e da paciência. Modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos, desanuviando as nossas mentes congestionadas das criações infelizes, agentes da enfermidade e dos desequilíbrios. Com Jesus no nosso lar, pelo estudo e vivência do Evangelho, tem-se a verdadeira paz. Com o Evangelho no lar e no coração, formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando o ambiente espiritual das energias positivas e salutares. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de toda a família. Além da ajuda que essa prática proporciona no programa espiritual de todo o grupo familiar, estende a caridade aos vizinhos e a quantos se sintam também estimulados a mudar com o nosso exemplo. Os espíritos também beneficiam com essa fonte de luz. Como fazer? Escolher um dia da semana, que já referimos, a terça ou a quinta, em que seja possível a presença de todos os membros da família ou da maior parte deles. Observar rigorosamente esse dia e horário para facilitar a assistência espiritual e consolidar o hábito da reunião. Numa mesa, colocar uma jarra com água que deverá ser bebida por todos no final. Iniciar a reunião com uma canção e uma prece simples e espontânea. Em seguida, fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, indicado no Jornal Espírita, bem como da mensagem transcrita no mesmo jornal. Para quem tiver acesso à TV Espírita, poderá seguir o Evangelho no lar, transmitido todas as terças e quintas-feiras. Seja qual for a forma escolhida, o importante é a família reunir-se com o objetivo de fazer a prece em conjunto. Fazer comentários breves sobre os textos lidos, trocando opiniões com o grupo quanto à aplicação dos ensinamentos na vida diária, evitando discussões, críticas e julgamento de membros do grupo ou de conhecidos em função da mensagem evangélica. A reunião deve ser conduzida a fim de estimular a participação de todos e fornecer as explicações ao nível do entendimento prático dos presentes. O tempo de duração é flexível, porém, recomenda-se de 15 até 30 minutos, no máximo, incluindo a prece de encerramento e outra canção. Nesta obra infanto-juvenil, que estamos hoje a apresentar, Meimei, que é a autora espiritual, em linguagem doce e cativante, mostra como se pode orientar o culto do Evangelho no lar. Através da narração de 5 hipotéticas reuniões, que são narradas neste livro, fala desde a preparação, leitura, comentários, até à prece final. Traz contos ilustrados que facilitam para a mente infantil a compreensão da mensagem do Evangelho para que a luz do Cristo brilhe no santuário doméstico. Por isso sugerimos a compra desta obra e proponho que a partir de agora todos comecem a fazer o culto do Evangelho no lar. Aproveitem
também esta época natalícia para comprar livros espíritas e oferecê-los aos amigos. Agora vamos passar à apresentação do... Então o João e o Ricardo vão... É o pai... São duas personagens do livro. É o pai e o filho. Que eu não digo como é que se chama na obra, claro. Vou passar para o meio. Pai, por que temos água na mesa quando fazemos o Evangelho no lar? Porque, meu filho, a água é facilmente magnetizada pelos amigos espirituais que se juntam a nós quando nos reunimos para orar. Porque precisamos de estudar o Evangelho? Para melhorar o nosso coração, para aprendermos que todos somos filhos de Deus e que devemos viver no mundo como os irmãos uns dos outros. Se a tia Júlia vive connosco, por que se afasta de nós quando oramos? Porque a tua tia tem ideias religiosas diferentes das nossas, mas o culto do Evangelho no lar é um meio para nos sentirmos mais compreensivos e vamos orar por ela. E a Sílvia também não participa? Meu filho, a tua irmã é uma jovem que cresceu sem que lhe ensinássemos os caminhos de Jesus. Não podemos agora exigir que ela participe. Devo dizer-vos que estamos a começar o nosso culto com 20 anos de atraso. Também falta a Marta. Ela é nossa empregada. Não a podemos obrigar, mas a alegria nascerá no nosso lar. A cada um de nós cabe o esforço para que a bondade, a harmonia e a alegria estejam conosco. Vamos orar os 4 e esperar que elas sintam a nossa vibração do amor. Pronto, está apresentado o livro. Muito obrigada. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e mais devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. É uma passagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. De facto, nada melhor que o Evangelho no lar. Não é propriamente este Evangelho em casa do Espírito Meimei que está subjacente, de nossa muita importância. Hoje é a apresentação de um livro que está escrito para crianças, para jovens também, e por que não dizer também para adultos, porque hoje os adultos também se entretêm muito com os desenhos animados do Rato Mica e da Minnie, etc., e dizem que são desenhos para crianças. Portanto, há coisas que são muito importantes. Particularmente a nós que não fomos, se calhar não fomos muito despertados para essa reunião em família. No meu tempo, de criança, de jovem, a gente era obrigado a rezar o terço. A maior parte das vezes às 6 da tarde, que era a hora das Trindades ou das Ave-Marias, era assim uma coisa. E era até muito aborrecido, porque conosco,
a mais velha da casa, não é? Que começava a recitar aquela conversa, às vezes dava uma soneira desgraçada, não é? Conheci quem aproveitasse aquela soneira para sair para fumar um cigarrito, aqueles mais jovens, não é? Porque às vezes a soneira dava a quem conduzia o terço, que ficava mesmo aguardando ali o despertar. Mas para nós era um grande pincel, desculpa o termo, porque para nós está no céu, contar pelos dedos às vezes, que é ver quando é que chegou ao fim o mistério. Depois no fim eram as ladainhas, que era uma coisa tremenda e tal. Eu tinha particularmente, não era o azar, mas da nossa avó, que nos conduzia ali a toque de caixa com o terço, era pequenina, mas era ladina, não é? E então não chegava só um conjunto de ladainhas. Não sei se as pessoas sabem que são as ladainhas, mas assim. Mas assim, Santa Maria, olá para nós, Santa Maria de Deus, olá para nós, Santa Virgem de Cristo, olá para nós, Mãe de Cristo, olá para nós, Mãe de Santíssimo, olá para nós, Mãe de Rosa, olá para nós. Aquilo era uma ladainha, ladainha. Eram para aí umas santas, não sei quantas santas. É claro que tudo se referia à mesma, que era a Mãe de Jesus. Mas depois de acabar aquelas, não sei quantas, 50 e tal santas, havia mais outra ladainha de outro autor, que só invertia as santas para trás e as santas para a frente, e aquilo era aquela reunião que de facto era um frete, quer dizer, e era assim que a gente sentia, os jovens íamos a maior parte das vezes ao Santo Sacrifício da saída da missa, quer dizer, ia tudo à missa, mas aí 5 minutos antes saía tudo, que era para ficar ali todos, ali no lado da igreja, olhar para a saída das jovens, não é? Não era propriamente, naquela época não havia mini-saias, mas a saída das jovens e tal, a gente contentava-se com outros olhares. Mas era um frete. Então nós não tivemos a oportunidade de viver o Evangelho, não é? A não ser dentro da celebração eucarística, que ainda hoje é o mesmo, em que o sacerdote começa por dizer Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. E eu acho que toda a gente sabe esta ladainha, não é? Tem que se persignar, tem não sei o quê. E depois começa o Evangelho, que eu desafio quem vai, com certeza, à missa, a chegar ao final e perguntar-se qual foi o tema do Evangelho. Nós fizemos essa experiência quando nós iniciamos as nossas prédicas sobre o Evangelho, há uns 30 e tantos anos atrás. Nós escolhíamos os textos que eram lidos na celebração da véspera e comentávamos, abordávamos a questão do Evangelho. Não naquela ideia, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo não sei quantos. Não, a gente pegava no Evangelho e assim comentava à luz da racionalidade das coisas, porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não era preciso aprender nada porque estava tudo dito. Variava São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Era o conteúdo, porque o conteúdo do Evangelho é um ensinamento permanente para a nossa vida. É um conselho permanente para nós pormos em prática e arranjarmos melhor qualidade de vida. Dizer assim, não, melhor qualidade de vida é tomar uma aspirina para a dor de cabeça. Melhor qualidade de vida é nós criarmos condições para suportarmos as agruras, as dificuldades, as dores, o sofrimento e termos uma outra predisposição. É sentirmos o consolo, porque Jesus falou no consolo. Falou que vinha o Consolador. O Consolador tinha que nos ir esclarecer todas as coisas, para nós podermos compreender as dores, os problemas, as dificuldades. Foi isso que Jesus prometeu. E que, sinceramente, e eu vivi muitos anos isso, mas eu nunca vi esse consolo expresso naqueles que dirigiam religiosamente as suas comunidades. Porque não chega eu chegar, por exemplo, com um filho ao pé do que deveria ser o diretor espiritual da comunidade e dizer assim, irmão, o meu filho está na droga, e receber como consolo, olha, tem paciência que há muito mais gente que está também na droga. Ora, o Consolador onde está? Por que razão acontece? Porque é que tanta gente perde os filhos, às vezes na tenra idade, às vezes acidentes estúpidos. Porquê? Porque é que as pessoas sonham com a felicidade que só tem sofrimento, angústia, tristeza, desespero? Porquê? Porque é que as pessoas sonham ter uma vida até a idade adulta, já mais muito adulta, aquelas, agora chamam de séniores, não é? Há os séniores e depois já acima dos séniores, que eu não sei como é que chamam. Mas
Porque é que a pessoa sonha e não chega lá? Porque é que a pessoa sonha correr, saltar, pular e fica numa cadeira de rodas? Onde o consolo? Ora, o Evangelho é esse manancial de luz. Se a gente não ler o Evangelho, pois com certeza que não conhece a luz. E quando há falta de luz, são as trevas, é o escuro, é a escuridão. E é, às vezes, a asneira que se fazem, os crimes, os erros que se cometem, fugindo da vida pela porta do suicídio, ou até fazendo os outros fugir pela porta do homicídio. Portanto, é o Evangelho que é o cerne, que é a parte principal da nossa vida, que nós certamente devemos conhecer. Não é devemos decorar, porque é como o Pai Nosso está no céu, e quando chegou ao final, se a pessoa quiser lembrar-se do que disse, tem que voltar a repetir, porque aquilo é uma coisa que está automatizada no nosso pensamento, na nossa cabeça. E se nós estamos a dizer aquilo, mas estamos a pensar noutra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Se não, sejam sinceros para si, para vocês próprios, não precisam dizer nada a ninguém, se é verdade ou não, que a esmagadora maioria das vezes que dizem Ave Maria, nem sequer estão voltados para perceber que ela não é mãe de Deus. Não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus. Se fosse mãe de Deus, era Deus. Se fosse ela a causa da criação de Deus, Deus não era Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Todas. Dizia-se no meu tempo de seres visíveis e invisíveis. Agora diz todas as coisas porque há coisas que também foi Ele que criou, sem serem seres. Toda a natureza, todo o universo teve uma causa primeira. Ora, se teve uma causa primeira, Maria não podia ser mãe da causa primeira, porque a causa primeira é a primeira, não há antes da primeira. Então nós devíamos pensar naquilo que a gente fala, o que é que eu disse? O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que perdoo as nossas ofensas, perdoa como eu perdoo, perdoa as nossas ofensas como eu perdoo, e eu não perdoo. Então a gente tem que perceber, refletir, raciocinar para poder mudar. Para podermos mudar a nossa vida. Então há uma qualidade de vida que tem a ver com a vida, chamam um bocado pomposamente, a vida psíquica. É a vida espiritual. Há a vida espiritual e há a vida material. Há a vida espiritual e há a vida material. A vida material influencia-nos enquanto espíritos, pois claro que influencia. Se eu estiver, ou melhor, se eu tiver uma vida de 30, 40 anos em que vivo saúde, em que andei, pulei, saltei, e ao fim de 40 anos ficar numa cadeira de rodas, com certeza que o corpo vai condicionar a minha qualidade de vida enquanto espírito. A maneira de ser, a maneira de estar, vai condicionar a minha reação com os familiares a quem eu não quero dar trabalho e vou passar a depender deles. Tudo isso acaba por acabrunhar, acaba por fazer sofrer intimamente, que não tem localização. Nem na boca do estômago, nem no peito, nem no céu da boca. Não, é um sofrimento, é uma dor que está cá dentro, não tem localização. Diz assim, é uma dor psicológica. Mas onde é que está? Não tem localização dentro de nós. Não tem localização. Então é uma dor do espírito que somos. É o espírito que sofre. É o espírito que pensa, que sente, que ama, que odeia. E Jesus falou nisso há 2000 anos. E nós andamos há 2000 anos mais ou menos a adiar a coisa. Adiar para adiante. Não convém falar de espíritos, falamos de almas. Mas alma e espírito é quase a mesma coisa. A diferença é que se está no corpo é alma, se está fora do corpo é espírito. Só é alma enquanto está no corpo. Alma e corpo, corpo e alma. Sempre que a alma, para se ligar ao corpo, tem que ter uma ligação que dizia Paulo, o apóstolo, que é o corpo espiritual. No qual Jesus ressuscitou. Os antigos também diziam que Elias havia ressuscitado em corpo espiritual. Já no livro de Jó se fala que morre-se em corpo corruptível e ressuscita-se em corpo incorruptível, que é o corpo espiritual que não se corrompe. O corpo físico corrompe-se, deteriora-se, desfaz. É da terra, é matéria, volta à matéria. Mas o corpo espiritual é do espírito. É que acompanha o espírito, é uma essência semimaterial que não se corrompe, porque nos acompanha, ainda que se torne cada vez mais leve, cada vez menos denso, durante toda a nossa infinita existência. Acompanha-nos. Evidentemente, quando nós atingirmos esse mundo chamado divino, já não precisamos desse corpo espiritual. Dizem os Espíritos que Jesus, com certeza que quando
Abraão soube, disse ele, rejubilou. Quando Abraão soube que ele vinha à terra, rejubilou. E tudo indica que mediou mediaram 1500 anos, desde que ele tomou a decisão de vir à terra, porque mandou os seus servos convidar o povo para as bodas, e vieram uns e trataram mal os servos e correram com eles, e eles chegaram todos muito tristes. Senhor, afinal, trataram-nos mal, servos mal, escolheu outros e mandou outros servos a convidar o povo para as bodas do Espírito, entendido? E o povo recusou, e o povo perseguiu, e o povo matou. E então o Senhor resolveu mandar o próprio Filho. Esta sequência na parábola, uma das parábolas que Jesus anotou, que Jesus ensinou, dá a seguir a consequência que, para os apóstolos perguntarem: não me digas, então mandou o filho vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser maltratado, vai ser torturado e morto. Vai-nos deixar órfãos, Senhor. É a sequência da promessa do Consolador. Portanto, é necessário, é fundamental ouvir, ler, refletir, compreender aquilo que é a boa nova de Jesus.
do Rosário. Vamos saudar os nossos telespectadores, bem-vindos à nossa reunião de hoje. Vamos dar início com uma música, como é tradicional. É tão bom ter-te aqui, meu
É connosco esta noite, Senhor. Dá força, graça e luz aos teus mensageiros, às tuas falanges de trabalhadores, para que nos ajudem a harmonizar o nosso ambiente e a concentrarmos a nossa atenção na tua mensagem. Nos abençoa os trabalhos de hoje, Senhor. Página 34.
Muito boa noite. Hoje o segundo ciclo da evangelização vai apresentar o livro do mês de dezembro e foi escolhido nesta turma o Evangelho no Lar. Ou o Evangelho em Casa, desculpem. Esse é que é o título. Pronto, eu e a Sabina vamos fazer a apresentação do médium, do autor espiritual e do livro em si, e depois os dois evangelizandos, o João e o Ricardo, vão fazer uma dramatizaçãozinha de uma passagem da obra. O médium que psicografou. Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Iniciou-se no espiritismo aos 17 anos, quando a sua irmã, doente e desenganada pelos médicos, foi levada até a casa de uma família espírita. Após uma prece em torno do leito da irmã, da qual participou Chico, ela ficou curada. A partir daí, começou a frequentar reuniões espíritas. Em 8 de julho de 1927, psicografou pela primeira vez, recebendo uma mensagem de 17 páginas de um espírito amigo e que versava sobre deveres espíritas. No final de 1931, sob a orientação espiritual do seu guia Emmanuel, Chico Xavier psicografou milhares de páginas de instrução, educação e consolo, ditadas por muitos espíritos e reunidas em 412 livros. A máxima de Jesus, dar de graça o que de graça recebestes, foi o lema deste trabalhador. Chico viveu sempre do seu modesto salário, com muita delicadeza, desfazia-se de todas as ofertas que lhe davam. Mesmo doente e em idade avançada, compareceu sempre que possível aos sábados à noite, no grupo espírita da prece, para receber as centenas de pessoas que se juntavam no local, ansiosas por uma palavra de carinho, que ele tinha sempre para todos, e por um gesto de amor, uma característica especial, o beijo terno nas mãos que o procuravam. Em 1981, foi proposto para o Prémio Nobel da Paz, que não ganhou. Chico Xavier residiu por muitos anos em Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Desencarnou em 30 de junho de 2002, com a idade de 92 anos. A autora espiritual que ditou esta obra a Chico é Meimei. E este nome é o nome do espírito que se manifestava através de mensagens psicografadas por este médium brasileiro. O seu nome de batismo, quando em vida, era Irma Castro. Nascida em Mateus Lema, 22 de outubro de 1922, era filha de Adolfo Castro e sua esposa Mariana Castro. Aos 2 anos de idade, a família transferiu-se para Ituana. Aos 5 anos de idade, ficou órfã de pai. É referida como uma criança bonita e inteligente, alegre e espontânea. Primeira aluna da classe, no 2º ano do curso, foi obrigada a abandonar os estudos por força de uma inflamação nos rins. Posteriormente, melhor de saúde, transferiu-se para Belo Horizonte em companhia de uma das irmãs, a Laíde, a fim de arranjar um emprego. Nesse período, conheceu a Reinaldo Rocha, com quem se casou aos 22 anos de idade. O casamento durava apenas 2 anos, quando voltou a adoecer. Permaneceu acamada por 3 meses, vindo a falecer a 1 de outubro de 1946, na capital mineira. Cerca de 50 dias após a morte da esposa, a Reinaldo Rocha recebeu a primeira mensagem do espírito Meimei através de Chico Xavier. Com o passar dos anos, um médium mineiro foi revelando aos amigos mais chegados que Meimei era a mesma Blandina citada por André Luís na obra Entre a Terra e o Céu, referida nos capítulos 9 e 10, que morava na cidade espiritual Nosso Lar. Referiu ainda que ela é a mesma Blandina, filha de Tassiano e Helena, que Emmanuel descreve no romance Ave Cristo, e que viveu no 3º século depois de Jesus. Os seus textos encontram-se em diversas obras mediúnicas, como Pai Nosso, Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa e Deus aguarda em mãe. É homenageada por dezenas de casas espíritas em todo o país,
que adotam o seu nome. O que é o Evangelho no Lar? O estudo do Evangelho no Lar é uma reunião em família, sem formalismos, à terça ou à quinta-feira, às 21h30, para uma troca de ideias sobre os ensinamentos cristãos, em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio no lar. Não é nenhuma invenção do Espiritismo, mas uma prática ensinada pelo próprio Cristo, que se reunia com os apóstolos e seguidores na casa de Pedro, em Cafarnaum, noutras aldeias e no próprio Tiberíades, em torno dos Sagrados Escritos. Conhecido também como culto cristão do lar, o estudo do Evangelho é, ao mesmo tempo, um encontro fraternal do qual participam os espíritos familiares e demais interessados no progresso moral do grupo. Outros aproveitam para se esclarecer. É uma prática cristã que a doutrina espírita recomenda de grande alcance na limpeza e higiene espiritual do lar. É um canal de comunicação com Jesus e sintonia com os bons espíritos. É uma das formas mais saudáveis de fraternidade que começa na família através do diálogo sincero e do exercício da caridade. Cada lição do Evangelho é um roteiro de luz e de bênçãos para o grupo familiar e para toda a área em que esteja instalado o lar que o pratique. Por que fazer? Conduz-nos a uma compreensão racional dos ensinamentos do Cristo, levando-nos ao esclarecimento e à aceitação de os ter como roteiro seguro para as nossas vidas. Ajuda-nos a superar as dificuldades no lar e fora dele, acendendo-nos a luz da compreensão e da paciência. Modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos, desanuviando as nossas mentes congestionadas das criações infelizes, agentes da enfermidade e dos desequilíbrios. Com Jesus no nosso lar, pelo estudo e vivência do Evangelho, tem-se a verdadeira paz. Com o Evangelho no lar e no coração, formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando o ambiente espiritual das energias positivas e salutares. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de toda a família. Além da ajuda que essa prática proporciona no programa espiritual de todo o grupo familiar, estende a caridade aos vizinhos e a quantos se sintam também estimulados a mudar com o nosso exemplo. Os espíritos também beneficiam com essa fonte de luz. Como fazer? Escolher um dia da semana, que já referimos, a terça ou a quinta, em que seja possível a presença de todos os membros da família ou da maior parte deles. Observar rigorosamente esse dia e horário para facilitar a assistência espiritual e consolidar o hábito da reunião. Numa mesa, colocar uma jarra com água que deverá ser bebida por todos no final. Iniciar a reunião com uma canção e uma prece simples e espontânea. Em seguida, fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, indicado no Jornal Espírita, bem como da mensagem transcrita no mesmo jornal. Para quem tiver acesso à TV Espírita, poderá seguir o Evangelho no lar, transmitido todas as terças e quintas-feiras. Seja qual for a forma escolhida, o importante é a família reunir-se com o objetivo de fazer a prece em conjunto. Fazer comentários breves sobre os textos lidos, trocando opiniões com o grupo quanto à aplicação dos ensinamentos na vida diária, evitando discussões, críticas e julgamento de membros do grupo ou de conhecidos em função da mensagem evangélica. A reunião deve ser conduzida a fim de estimular a participação de todos e fornecer as explicações ao nível do entendimento prático dos presentes. O tempo de duração é flexível, porém, recomenda-se de 15 até 30 minutos, no máximo, incluindo a prece de encerramento e outra canção. Nesta obra infanto-juvenil, que estamos hoje a apresentar, Meimei, que é a autora espiritual, em linguagem doce e cativante, mostra como se pode orientar o culto do Evangelho no lar. Através da narração de 5 hipotéticas reuniões, que são narradas neste livro, fala desde a preparação, leitura, comentários, até à prece final. Traz contos ilustrados que facilitam para a mente infantil a compreensão da mensagem do Evangelho para que a luz do Cristo brilhe no santuário doméstico. Por isso, sugerimos a compra desta obra,
e proponho que a partir de agora todos comecem a fazer o culto do Evangelho no lar. Aproveitem também esta época natalícia para comprar livros espíritas e oferecê-los aos amigos. Agora vamos passar à apresentação do... Então o João e o Ricardo vão... É o pai... São duas personagens do livro. É o pai e o filho. Eu não digo como é que se chama na obra, claro. Vou passar para o meio. Pai, por que temos água na mesa quando fazemos o Evangelho no lar? Porque, meu filho, a água é facilmente magnetizada pelos amigos espirituais que se juntam a nós quando nos reunimos para orar. Porque precisamos de estudar o Evangelho? Para melhorar o nosso coração, para aprendermos que todos somos filhos de Deus e que devemos viver no mundo como os irmãos uns dos outros. Se a tia Júlia vive connosco, por que se afasta de nós quando oramos? Porque a tua tia tem ideias religiosas diferentes das nossas, mas o culto do Evangelho no lar é um meio para nos sentirmos mais compreensivos e vamos orar por ela. E a Sílvia também não participa? Meu filho, a tua irmã é uma jovem que cresceu sem que lhe ensinássemos os caminhos de Jesus. Não podemos agora exigir que ela participe. Devo dizer-vos que estamos a começar o nosso culto com 20 anos de atraso. Também falta a Marta. Ela é nossa empregada. Não podemos obrigar, mas a alegria nascerá no nosso lar. A cada um de nós cabe o esforço para que a bondade, a harmonia e a alegria estejam conosco. Vamos orar os 4 e esperar que elas sintam a nossa vibração do amor. Pronto, está apresentado o livro. Muito obrigada. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e mais devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. É uma passagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. De facto, nada melhor que o Evangelho no lar. Não é propriamente este Evangelho em casa do Espírito Meimei que está subjacente, de nossa muita importância. Hoje é a apresentação de um livro que está escrito para crianças, para jovens também, e por que não dizer também para adultos, porque hoje os adultos também se entretêm muito com os desenhos animados do Rato Mica e da Minnie, etc., e dizem que são desenhos para crianças. Portanto, há coisas que são muito importantes. Particularmente a nós que não fomos, se calhar não fomos muito despertados para essa reunião em família. No meu tempo, de criança, de jovem, a gente era obrigado a rezar o terço
a maior parte das vezes às 6 da tarde, que era a hora das Trindades ou das Ave Marias, era assim uma coisa. E era até muito aborrecido, porque connosco, a mais velha da casa, não é? Que começava a recitar aquela conversa, às vezes dava uma soneira desgraçada, não é? Conheci quem aproveitasse aquela soneira para sair para fumar um cigarrito, aqueles mais jovens, não é? Porque às vezes a soneira dava a quem conduzia o terço, que ficava mesmo aguardando ali o despertar. Mas para nós era um grande pincel, desculpa o termo, porque para nós está no céu, contar pelos dedos às vezes, que é ver quando é que chegou ao fim o mistério. Depois no fim eram as ladainhas, que era uma coisa tremenda e tal. Eu tinha particularmente, não era o azar, mas da nossa avó, que nos conduzia ali a toque de caixa com o terço, era pequenina, mas era ladina, não é? E então não chegava só um conjunto de ladainhas. Não sei se as pessoas sabem que são as ladainhas, vou dizer assim. Começava assim: Santa Maria, olá para nós; Santa Maria de Deus, olá para nós; Santa Virgem Jesus, olá para nós; Mãe de Jesus Cristo, olá para nós; Mãe de Santíssima, olá para nós; Mãe de Rosa, olá para nós. Aquilo era uma ladainha, ladainha. Eram para aí umas santas, não sei quantas santas. É claro que tudo se referia à mesma, que era a Mãe de Jesus. Mas depois de acabar aquelas, não sei quantas, 50 e tal santas, havia mais outra ladainha de outro autor, que só invertia as santas para trás e as santas para a frente, e aquilo era aquela reunião que de facto era um frete, quer dizer, e era assim que a gente sentia, os jovens íamos a maior parte das vezes ao Santo Sacrifício da saída da missa, quer dizer, ia tudo à missa, mas aí 5 minutos antes saía tudo, que era para ficar ali todos, ali no lado da igreja, olhar para a saída das jovens, não é? Não era propriamente, naquela época não havia mini-saias, mas a saída das jovens e tal, a gente contentava-se com outros olhares. Mas era um frete. Então nós não tivemos a oportunidade de viver o Evangelho, não é? A não ser dentro da celebração eucarística, que ainda hoje é o mesmo, em que o sacerdote começa por dizer: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. E eu acho que toda a gente sabe esta ladainha, não é? Tem que se persignar, tem não sei o quê. E depois começa o Evangelho, que eu desafio quem vai, com certeza, à missa, a chegar ao final e perguntar-se qual foi o tema do Evangelho. Nós fizemos essa experiência quando nós iniciamos as nossas prédicas sobre o Evangelho, há uns 30 e tantos anos atrás. Nós escolhíamos os textos que eram lidos na celebração da véspera e comentávamos, abordámos a questão do Evangelho. Não naquela ideia, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo não sei quantos. Não, a gente pegava no Evangelho e assim comentava à luz da racionalidade das coisas, porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não era preciso aprender nada porque estava tudo dito. Variava São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Era o conteúdo, porque o conteúdo do Evangelho é um ensinamento permanente para a nossa vida. É um conselho permanente para nós pormos em prática e arranjarmos melhor qualidade de vida. Dizer assim, não, melhor qualidade de vida é tomar uma aspirina para a dor de cabeça. Melhor qualidade de vida é nós criarmos condições para suportarmos as agruras, as dificuldades, as dores, o sofrimento e termos uma outra predisposição. É sentirmos o consolo, porque Jesus falou no consolo. Falou que vinha o Consolador. O Consolador tinha que nos ir esclarecer todas as coisas, para nós podermos compreender as dores, os problemas, as dificuldades. Foi isso que Jesus prometeu. E que, sinceramente, e eu vivi muitos anos isso, mas eu nunca vi esse consolo expresso naqueles que dirigiam religiosamente as suas comunidades. Porque não chega eu chegar, por exemplo, com um filho ao pé do que deveria ser o diretor espiritual da comunidade e dizer assim, irmão, o meu filho está na droga, e receber como consolo, olha, tem paciência que há muito mais gente que está também na droga. Ora, o Consolador onde está? Por que razão acontece? Porque é que tanta gente perde os filhos, às vezes na tenra idade, às vezes acidentes estúpidos. Porquê? Porque é que as pessoas sonham com a felicidade que só tem sofrimento, angústia, tristeza, desespero? Porquê?
Porque é que as pessoas sonham ter uma vida até a idade adulta, já mais muito adulta, aquelas, agora chamam de séniores, não é? Há os séniores e depois acima dos séniores, que eu não sei como é que chamam. Mas porque é que a pessoa sonha e não chega lá? Porque a pessoa sonha correr, saltar, pular e fica numa cadeira de rodas. Onde o consolo? Ora, o Evangelho é esse manancial de luz. Se a gente não ler o Evangelho, pois com certeza que não conhece a luz. E quando há falta de luz, são as trevas, é o escuro, é a escuridão. E é, às vezes, a asneira que se fazem, os crimes, os erros que se cometem, fugindo da vida pela porta do suicídio, ou até fazendo os outros fugir pela porta do homicídio. Portanto, é o Evangelho que é o cerne, que é a parte principal da nossa vida, que nós certamente devemos conhecer. Não é devemos decorar, porque é como o Pai Nosso está no céu, e quando chegou ao final, se a pessoa quiser lembrar-se do que disse, tem que voltar a repetir, porque aquilo é uma coisa que está automatizada no nosso pensamento, na nossa cabeça. E se nós estamos a dizer aquilo, mas estamos a pensar noutra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Se não, sejam sinceros para si, para vocês próprios, não precisam dizer nada a ninguém, se é verdade ou não, que a esmagadora maioria das vezes que dizem Ave Maria, nem sequer estão voltados para perceber que ela não é mãe de Deus. Não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus. Se fosse mãe de Deus, era Deus. Se fosse ela a causa da criação de Deus, Deus não era Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Todas. Dizia-se no meu tempo de seres visíveis e invisíveis. Agora diz todas as coisas porque há coisas que também foi Ele que criou, sem serem seres. Toda a natureza, todo o universo teve uma causa primeira. Ora, se teve uma causa primeira, Maria não podia ser mãe da causa primeira, porque a causa primeira é a primeira, não há antes da primeira. Então nós devíamos pensar naquilo que a gente fala, o que é que eu disse? O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que perdoo as nossas ofensas, perdoa como eu perdoo, perdoa as nossas ofensas como eu perdoo, e eu não perdoo. Então a gente tem que perceber, refletir, raciocinar para poder mudar. Para podermos mudar a nossa vida. Então há uma qualidade de vida que tem a ver com a vida, chamam um bocado pomposamente, a vida psíquica, é a vida espiritual. Há a vida espiritual e há a vida material. Há a vida espiritual e há a vida material. A vida material influencia-nos enquanto espíritos, pois claro que influencia. Se eu estiver, ou melhor, se eu tiver uma vida de 30, 40 anos em que vivo saúde, em que andei, pulei e saltei, e ao fim de 40 anos ficar numa cadeira de rodas, com certeza que o corpo vai condicionar a minha qualidade de vida enquanto espírito. A maneira de ser, a maneira de estar. Vai condicionar a minha reação com os familiares a quem eu não quero dar trabalho e vou passar a depender deles. Tudo isso acaba por acabrunhar, acaba por fazer sofrer intimamente, que não tem localização. Nem na boca do estômago, nem no peito, nem no céu da boca. Não, é um sofrimento, é uma dor que está cá dentro, não tem localização. É assim, é uma dor psicológica. Mas onde é que está? Não tem localização dentro de nós. Não tem localização. Então é uma dor do espírito que somos. É o espírito que sofre. É o espírito que pensa, que sente, que ama, que odeia. E Jesus falou nisso há 2000 anos. E nós andamos há 2000 anos mais ou menos a adiar a coisa. Adiar para adiante. Não convém falar de espíritos, falamos de almas. Mas alma e espírito é quase a mesma coisa. A diferença é que se está no corpo é alma, se está fora do corpo é espírito. Só é alma enquanto está no corpo. Alma e corpo, corpo e alma. Sempre que a alma, para se ligar ao corpo, tem que ter uma ligação que dizia Paulo, o apóstolo, que é o corpo espiritual. No qual Jesus ressuscitou. Os antigos também diziam que Elias havia ressuscitado em corpo espiritual. Já no livro de Jó se fala que morre-se em corpo corruptível e ressuscita-se em corpo incorruptível, que é o corpo espiritual que não se corrompe. O corpo físico corrompe-se, deteriora-se, desfaz. É da terra, é matéria, volta à matéria. Mas o corpo espiritual é do espírito. É que acompanha o espírito, é uma essência semimaterial que não se corrompe, porque nos acompanha, ainda que se torne cada vez mais leve, cada vez menos denso, durante toda a nossa infinita existência. Acompanha-nos.
Evidentemente, quando nós atingirmos esse mundo chamado divino, já não precisamos desse corpo espiritual. Dizem os Espíritos que Jesus, com certeza, quando Abraão soube, disse ele, rejubilou, quando Abraão soube que ele vinha à terra, rejubilou, e tudo indica que mediou mediaram 1500 anos, desde que ele tomou a decisão de vir à terra, porque mandou os seus servos convidar o povo para as bodas, e vieram uns e trataram mal os servos e correram com eles, e eles chegaram todos muito tristes. Senhor, afinal, trataram-nos mal, servos maus, escolheu outros e mandou outros servos a convidar o povo para as bodas do Espírito, entendido? E o povo recusou, e o povo perseguiu, e o povo matou. E então o Senhor resolveu mandar o próprio Filho. Esta sequência na parábola, uma das parábolas que Jesus anotou, que Jesus ensinou, dá a seguir a consequência que, para os apóstolos perguntarem, não me digas, então mandou o filho vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser maltratado, vai ser torturado e morto. Faz-nos deixar órfãos, Senhor. É a sequência da promessa do Consolador. Portanto, é necessário, é fundamental ouvir, ler, refletir, compreender aquilo que é a boa nova de Jesus. Até aí, que é essa boa nova de Jesus? É o Evangelho. A boa nova de Jesus é o Evangelho. Já temos dito isso e não nos cansamos de repetir para que todos nós consigamos interiorizar esta realidade. Em grego, boa nova de Jesus foi traduzido como Evangelium, ou, depois agora para o português, Evangelho, e etc., para outras línguas, particularmente as línguas latinas. Evangelium é uma palavra grega, como psique, é uma palavra grega. Jesus, não havia lá Jesus o que era a psique ou a psique, Jesus falou no Espírito. Os gregos, embora se tenham visto gregos para traduzir a palavra, descobriram que em grego, Espírito é psique. Em português já não é psique, é psique. E vem tudo o que vem a seguir, psiquismo, psicologia, psiquiatria, psicoterapia, por aí fora. São as palavras derivadas de psique, ou psique, que em grego resultou da tradução de Boa Nova de Jesus. Jesus trouxe foi a Boa Nova. E de espalhar a Boa Nova a toda a criatura. E quando não vos ouvirem, sacudi o pó. Sacudi o pó, deixai, onde não vos ouviram, deixai e sacudi o pó, para que não, vamos agora traduzir isto assim mais ou menos, para que não tragam a poeira, as vibrações negativas, as perturbações que certamente lançarão sobre vós para vos expulsar. Então esta realidade tem que ser entendida, mas para quê? Para serem espíritas? Não, para serem cristãos. Embora o espiritismo foi, digamos assim, a palavra foi criada exatamente para dizer que era o cristianismo de volta na sua pureza inicial. Porque nós alteramos tudo, nós deturpamos tudo, nós condicionamos os ensinamentos de Jesus ao nosso poder pretensamente concedido por Deus. Nós, aqueles que fomos padres e bispos, cardeais e tal, e religiosos. As mulheres assim, bolas, nós estamos fora disso. Não, as freiras também foram a mesma coisa. As freiras também fizeram a mesma coisa. E muitas mulheres hoje aqui também não podem descartar-se porque foram homens. Aquela coisa de dizer